Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma live, né? De direito administrativo. Deixa a galerinha chegando aí, né? A galera vai aparecendo devagarzinho. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos começar, né? A nossa aula live de hoje. Espero que tenham passado por um final de semana glorioso, né? Segunda-feira é um dia bacana, é um dia que recomeçam-se os trabalhos, né? Inicia-se novos ciclos, né? Geralmente quando a gente fala assim, eu vou começar na segunda-feira, então segunda-feira é um dia de começo, né? Apesar de domingo ser o primeiro dia da semana, segunda-feira é o dia de começo. Então vamos lá, meu povo. Bom dia a todos que estão chegando aí devagarzinho. Caicão, irmão, bom dia. Carol, bom dia. Vamos lá, meu povo. Vamos chegando aí devagarzinho, vamos aclimatando a nossa live. Vamos lá, meu povo. Vamos lá. Cadê vocês? Hoje eu tô meio suado, né? Eu tava correndo, brincando. Tava fazendo as coisas aqui de casa mesmo. Vamos lá. Queridos, bom dia a todos que estão aí, né, presentes nessa manhã gloriosa de segunda-feira. Como eu disse, né, segunda-feira é um dia de renovação, de começo, né, mas a gente já está bem adiantado no nosso tema das nossas aulas lives, que é basicamente, né, aulas lives. A gente está fazendo até com uma regra assim de duração de 1 hora, né, para a gente poder esgotar basicamente os principais tópicos, né, de licitações. Licitações, quando eu vou abordar a matéria na faculdade, algumas coisas eu acabo passando, né, meio corrido, porque não dá tempo de sair esmiuçando, né? Mas, por exemplo, aqui a gente vai ter a oportunidade de destrinchar, né, cada dispensa de licitação. Nós teremos a oportunidade de conversar um pouco sobre a licitação dispensada, falar um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais a discussão da licitação dispensável para dispensada. Iremos falar, logicamente, também da inexigibilidade, né? Quando é que a administração pública pode utilizar a inexigibilidade. Ontem eu estava lendo uma notícia, né, que vem demonstrar o que eu sempre preguei nas minhas salas de aula, né, que vem demonstrar a necessidade de você estar bem preparado, né, você como advogado, né, você como órgão. Bom dia, meu povo, bom dia, vamos chegando aí. Você que atuar, né, dentro dentro de uma relação com a administração pública, você que é servidor público, né, a importância de você estar preparado para esse momento da licitação. Eu estava olhando aqui situações, né, dos tribunais de contas aqui do município, né, dos municípios, né, da Bahia, que evidentemente é o nosso Tribunal de Contas, né, que analisa as contas dos municípios. E eu estava observando com as notícias, né, de erros cometidos em licitações, né, em que os conselheiros, né, estão vindo a pedir, né, a representação pelo Ministério Público Estadual e desses gestores que estão cometendo erros dentro dos procedimentos licitatórios. E isso, doutores, eu vou dizer para vocês assim, sabe quais são os principais problemas disso? Uma coisa que eu já percebi há muito tempo, né? Eu não percebi isso hoje, eu não percebi isso ontem, eu percebi isso logo no início. Vamos falar sim, vamos falar sim. Vamos falar assim, Saskia Gurgel, vamos falar assim, tá? A gente precisa se ater, né? Por exemplo, a gente tem um grande problema com relação à inexigibilidade de contratação de bandas, vamos falar assim, tá? Inclusive, a gente tem casos práticos bem interessantes para a gente poder analisar. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, é que, como eu já venho falando, inclusive em outras lives aqui, a gente vem trazendo aqui alguns conteúdos para qualificar vocês, né?
para pelo menos dar maior segurança na atuação de vocês perante a administração pública. Por quê, doutores? Porque se você é um servidor que está atuando em determinada administração pública, né, faz parte de comissões, de licitações, eu já falei isso em outras lives, né, em outras aulas passadas, por nada, minha querida, por nada, que dentro dessa situação, a comissão ela tem responsabilidade solidária. Isso é um problemão, doutores. Por quê? Porque tudo aquilo que ocasionar dano ao erário, esses servidores que estão nas comissões poderão vir a responder por tais erros cometidos na licitação. Então, o que eu quero chamar a atenção... Bom dia, minha querida mamãe. Bom dia. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte... É que ontem eu estava lendo algumas notícias dos tribunais de contas. Bom dia, Tanã. Tudo bom, minha querida? Ontem eu estava lendo algumas notícias do Tribunal de Contas do município da Bahia e a quantidade de prefeitos que tiveram contas rejeitadas por erros cometidos em licitações. Então, isso, doutores, logicamente, né, decorre de uma falta de preparo. Na verdade, assim, não da comissão. Eu quero deixar isso claro, doutores, porque assim, às vezes a comissão ela não tem culpa da situação em que ela se encontra, exatamente por quê? Porque dentro de uma estrutura municipal, com uma estrutura pequena, organicamente pequena, né, com poucos servidores que atuam dentro da parte administrativa, a gente vai encontrar esses gargalos, né, da ausência de servidores devidamente qualificados para isso, né? Inclusive é uma obrigação, né? Na verdade, a obrigação de qualificar é do município, não é o servidor que tem que buscar a qualificação. Na realidade, o município é obrigado a ofertar essa qualificação para aqueles que licitam, né? E exatamente por tal razão que eu percebo, que eu já detectei isso de forma prática, experiência, doutor, assim, de ir para licitações, observar os erros que as comissões ou até o próprio pregoeiro comete, né? Que a gente percebe a deficiência desses servidores em relação a uma utilização de um processo administrativo escorreito, de um processo administrativo, né, que possa efetivamente resguardar, né, tanto a comissão, o pregoeiro, quanto o próprio gestor público, né? Mas isso são consequências, eu sempre defendi isso nas minhas salas de aula, que até a questão essa questão, por exemplo, de contratação, né, de advogados, dentro de uma técnica da inexigibilidade, para mim, infelizmente, eu já de forma muito clara, eu entendo que isso não é mais cabível, né? Essa situação, lógico, doutor, eu falo aqui, né, que não é mais cabível, mas há um lobby muito forte para que essas estruturas permaneçam da mesma forma, porque infelizmente é uma estrutura muito mais política do que técnica. Então, diante dessa situação, né, que a gente percebe de forma prática, a gente se depara, por exemplo, com profissionais, né, que estão atuando em prefeituras que, infelizmente, eles não detêm o devido conhecimento técnico para, por exemplo, doutores, qual seria a função de um advogado dentro de uma administração pública municipal? Confeccionar pareceres, mas pareceres técnicos. E quando eu vou pegar um processo administrativo municipal, de um colega, né, que escreve o parecer para dando validade do ato, ele não gasta meia folha em um parecer, velho. Meia folha em um parecer jurídico não é parecer para mim, não é parecer, é apenas, tá passando aqui, passou pela minha mão, né? Eu finjo que vi, né? E tô fingindo que eu tô concordando. Então isso decorre e isso acaba defluindo aonde, doutor? Ele acaba defluindo exatamente na irregularidade de contas dos gestores, né? Por que eu falo isso? Porque um parecer jurídico, um parecer de um advogado técnico, jurídico, ele necessariamente, antes dele repassar isso para o gestor que vai homologar o resultado, é necessário, doutores, que ele analise ponto a ponto, fase a fase do procedimento licitatório e apresente de forma técnica, ou seja, com base legal, quais os procedimentos estão efetivamente cumprindo, doutores, cumprindo a lei. Por quê? Porque se eu ficar lá justificando, por exemplo, processos de dispensa que não estão na lei, por que eu estou falando de processo de dispensa, doutores? Porque a dispensa é algo que é efetivamente
taxativo. O que isso quer dizer? Se não houver previsão ali, naqueles 35 incisos do artigo 24 da 8666, o gestor não pode inovar. Então, por exemplo, se falar que o prazo é X, ele não pode ficar renovando esse prazo ad eterno. Isso é um problemão, mas isso decorre, doutor, sabe do quê? Exatamente desses pareceres que chegam na mão do gestor. O gestor confia, né, que houve um emprego de uma técnica, mas eu vou dizer para vocês, parecer de meia página não é parecer. Quer um parecer robusto? Parecer robusto, doutores, no mínimo, tem que ter umas 5 laudas, no mínimo 5 laudas, doutores, porque vai depender da complexidade do procedimento. Os procedimentos mais simples, 5 laudas. Procedimentos mais complexos, laudas maiores. Mas por que você fala assim, professor, isso não é ser prolixo com a administração pública? Não é ser prolixo com a administração pública, é segurança jurídica com a administração pública, doutores, porque quando nós estamos utilizando recursos públicos, esse recurso público, eu já chamei a atenção, não é do gestor, é do povo. Então há uma responsabilidade desse gestor, que a gente vai falar sobre moralidade administrativa, ou seja, o bom trato com os recursos públicos. Então tudo que ele for efetivamente gastar dentro da administração pública, ele precisa estar bem resguardado, porque senão, lá para frente, ele virá a responder por atos de improbidade administrativa, né? E se for por dano ao erário, pior ainda, né? Porque a gente vai ver a questão da imprescritibilidade dessas ações de ressarcimento. Então, assim, a gente tem uma situação muito delicada acontecendo nos municípios, de uma forma geral, e eu não falo só a nível, né, aqui do estado da Bahia, mas a nível nacional, em que a atividade relacionada a alguns setores dentro da prefeitura precisam ter uma melhor qualificação. E por que eu estou falando esses desabafos, doutores? Porque ontem eu li as notícias e eu fico triste quando eu vejo, né, a administração pública, né, ela utilizando mal os recursos públicos, mas não é porque ela quis assim, é porque as pessoas que estão dentro das gestões estão utilizando mal o recurso público e, logicamente, essas pessoas vão ter consequências jurídicas, tá bom? Então a gente fez esse breve introito aqui, né, da lei do bom dia, e hoje, doutores, vamos conversar um pouquinho sobre a modalidade pregão em relação ao seu procedimento. Queridos, olha só, pregão entrou na moda, pregão desde a época lá do decreto 5.450 em 2005, né? O pregão foi instituído em 2002. Uma norma geral, depois veio o decreto 5.450 de 2005, que trouxe inclusive uma utilização preferencial pela administração pública federal do pregão eletrônico. E como o decreto é um decreto federal, doutores, logicamente os órgãos federais ao qual estão e diretamente vinculados à administração pública federal utilizam o pregão eletrônico de forma mais contumaz, né? E aí pode estar se perguntando, professor, vem cá, esse pregão eletrônico é utilizado como regra nos municípios? É utilizado como regra no estado? Como nos estados, sim, nos municípios não, doutores. Por exemplo, a gente tem assim, municípios que têm mais de 100 mil habitantes, né? Que, assim, dentro de uma perspectiva populacional, é um município relativamente grande para um padrão de interior, né? E esse município, por exemplo, ele vem a adotar o pregão esse ano. Ou seja, sempre foi o pregão presencial. Professor, tem algum problema no pregão presencial, doutores? Não tem problema, não tem problema. Só que a partir do momento que o município opta por utilizar o pregão eletrônico, ele francamente abre a possibilidade de competitividade. Como assim, professor? Vejam, eu tive um caso agora, né, mês passado. Um determinado município lá no Paraná foi realizar um procedimento licitatório. E no momento que ele foi realizar esse procedimento licitatório, ele optou por fazer o pregão presencial. Só que daí qual a grande situação aqui nesse pregão presencial, doutores? Foi que lá nesse município do Paraná, esse município ele já tinha feito a tentativa do mesmo objeto pelo pregão eletrônico. Só que aí quando ele relançou, teve problema no pregão eletrônico. E aí, logicamente, teve algumas impugnações, né? E aí a pregoeira entendeu por revogar, né, o procedimento. Ela fez um pedido de revogação, a autoridade aceitou. E aí relançou o edital. Relançou o edital com a intenção de
contratar esse objeto. Só que quando ela relançou, doutores, ela fez pela modalidade presencial. Logicamente, quando eu vi essa situação, o que é que eu fiz? Vou ter que impugnar, doutores. Levei e fiz a impugnação. E dentro da impugnação, a gente viu, né, qual é o prazo da impugnação, doutores? Aqui, qual é o prazo? A gente viu, se a gente for retomar ali a fase da impugnação, né, das modalidades principais, nós veremos que lá as empresas têm até um prazo de 2 dias úteis para apresentar a impugnação. Mas no pregão, doutor, inclusive com os novos regramentos, a gente tem um prazo de até 3 dias úteis anteriores à realização do pregão. Por que eu estou falando isso? Porque é um prazo novo, né? É um prazo novo. E aí o que acontece, doutores? Dentro dessa perspectiva aqui que a gente está conversando do pregão, fiz a impugnação, ela teria, né, a pregoeira teria até 2 dias úteis após o recebimento da minha impugnação apresentar a devida manifestação. Só que eu já precavendo, né, que ela não acataria a impugnação, porque ela com certeza ela diria que era um ato discricionário do município, não sei o quê. No mesmo momento, de forma concomitante, eu já apresentei uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E aí eu disse o seguinte, olha, esse município que está aqui, ele fez um procedimento na modalidade pregão eletrônico e relançou o edital. Ele cancelou o anterior, né, revogou o anterior e relançou pela modalidade presencial. Qual é o grande problema aí, doutores? É que você restringe a competitividade, né, dos demais interessados. Por exemplo, o meu cliente é aqui da Bahia. Ele queria concorrer lá no Paraná a esse objeto. E aí, logicamente, doutores, nós estamos numa situação de pandemia, e dentro dessa situação de pandemia que acontece, doutor, estamos de restrição de locomoções. Imagine aí, meu cliente ter que ir até lá no Paraná, pegar avião, e não é uma cidade que tem aeroportos próximos, acho que o aeroporto mais próximo é uns 200 quilômetros, mais ou menos, 250 quilômetros, que seria em Foz do Iguaçu, né, para ele poder se deslocar, ou seja, toda a restrição, né? E aí o que aconteceria com esse pregão presencial, doutores? Ele se restringiria a uma comunidade local para participar. E a ideia, doutores, da licitação é o quê? Ampliação da competitividade, preservação da competitividade. Então, a gente fez 2 procedimentos. Fez um procedimento, a impugnação, que, logicamente, né, a pregoeira ela já indeferiu o nosso pleito para que fosse modificado o procedimento para o pregão eletrônico, até porque, se fosse feito dessa forma, ela teria que reabrir todo o procedimento novamente, né? Então ela segurou, mas o Tribunal de Contas do Estado determinou que fosse feita a suspensão do procedimento em razão, né, da questão da ampliação da competitividade e também, que eu coloquei, né, a situação da Covid-19. Então perceba, doutor, a gente tem que utilizar das ferramentas para que a gente possa garantir o acesso dos nossos clientes, né, a esses pregões. Por que eu estou falando isso, doutores? Porque o pregão ele tem um procedimento um pouco diferente. Enquanto que nas modalidades gerais que nós conversamos, o intervalo mínimo, por exemplo, intervalo de 45 dias, 30, 15 dias, né? O convite, 5 dias úteis, o pregão já tem um intervalo mínimo diferente. Qual é o intervalo mínimo do pregão, professor? O intervalo mínimo do pregão é 8 dias úteis, doutores. 8 dias úteis, ou seja, a gente vai ter ali 5 dias úteis de uma semana, mais 3 dias. Então, aí se for contabilizar, 5 dias mais 2, 7 mais 3, 10. Em 10 dias, do lançamento do edital até o recebimento das propostas, 10 dias. E eu pergunto a vocês, mesmo sendo um pregão, presencial, né, que seria esse mesmo prazo, seria possível alguém de fora chegar até aquele local para participar? Não, quem participaria daquele pregão? Quem está próximo à região, quem teria facilidade de deslocamento. Isso preserva a competitividade? Também não, doutores. Então percebam, toda modalidade tem que ampliar a competitividade da forma possível. E quando eu estou falando disso, doutores, pela preferência do pregão eletrônico, os municípios ainda não utilizam. Por quê? Porque depende de uma regulamentação do próprio município para que ele venha adotar de forma expressa o pregão eletrônico. E isso é uma liberdade, uma autonomia que os municípios detêm. Então, vocês vão se deparar ainda com situações dentro das estruturas municipais em que pese o pregão ser, evidentemente, a modalidade da moda, né, a modalidade mais utilizada. Por quê? Porque a gente vai ver quais são os objetos que podem ser contratados por ela. A gente observa que há como eu posso dizer assim, uma grande resistência dos municípios
a utilização tão somente do pregão eletrônico, sendo que a condição hoje, né, doutores, dentro do decreto 10.024 de 2019, quando ele traz ali a situação do novo decreto que regulamenta o pregão eletrônico, que revoga, né, o anterior, da 5.450, dentro da perspectiva, né, do pregão eletrônico, a União Federal, que editou o decreto 2024, ela já faz o seguinte, olha, município, se você realizar recursos federais para a contratação de bens e serviços, esses recursos federais só poderão ser gastos com a modalidade eletrônica. Então, doutores, desde outubro de 2019, né, quando foi editado esse decreto, o decreto foi de setembro, mas ele só entrou em vigor 30 dias depois, ou seja, em outubro, sabe, primeiro ou foi 31 de outubro, uma coisa assim, que ele passou a vigorar, né, a regra. Os municípios começaram a instituir as modalidades eletrônicas dentro das suas estruturas. Como assim, professor? Doutores, município, recursos de município, eu vou dizer assim, dentro de uma perspectiva razoável, doutores, mais de 80% dos recursos dos municípios são de transferências. O que isso quer dizer, doutores? Um grande problema que nós temos com os municípios brasileiros, eles não têm capacidade de gerar receita própria. Ou seja, os municípios, por exemplo, boa parte dos municípios brasileiros, eles não possuem empresas públicas, eles não possuem sociedade de economia mista, que seriam aquelas empresas, aqueles agentes, né, entes da administração direta, que são criados para a exploração de atividade econômica. Por quê, doutor? Imagine aí, um município de 30 mil habitantes instituindo uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista para concorrer no mercado local. Vai quebrar o mercado local. Vai quebrar, doutores, né? E aí, logicamente, a gente observa assim, empresas públicas, sociedade de economia mista e capitais, né? Municípios, capitais, Estado, União, né? A gente observa essa situação com muito mais clareza, né, dentro desses municípios maiores. Mas o que acontece, doutores, a gente não observa isso nos municípios menores. E o que acontece, os municípios brasileiros, eles sobrevivem de repasse de receitas federais e estaduais. E, logicamente, doutores, para que eles possam agora utilizar esses recursos federais, eles precisarão se adequar ao decreto 10.024, em que pese esse decreto ser um decreto a nível federal, mas ele traz regras para a aplicação de recursos federais. E dentro dessa aplicação de recursos federais, os municípios precisarão se adequar. Então, vocês vão observar, né, a partir do finalzinho do ano passado para cá, municípios que não utilizavam de forma alguma o pregão eletrônico dentro da sua estrutura licitatória, passando a instituir esse pregão eletrônico. E isso só veio, doutores, porque o decreto assim os obrigou, tá? Aí você fala assim, professor, olha, eu tenho lá um município que está em um local ermo, um local que só é mata, né? Não tem nem luz, não tem nem energia elétrica naquele local, daquele município. Eu não sei se tem ainda município sem assim, a estrutura da administração pública sem luz, né? Pode ter, doutores, né? Se eu for pensar a nível de Amazonas, né? É capaz de ter sim, algumas localidades com maior dificuldade de acesso à energia, né? Mas a pessoa pode instituir, dentro de uma perspectiva, utilizar geradores, né? Tem algumas comunidades, inclusive, que utilizam geradores para gerar essa energia, né? E quando chega a determinado horário, desliga. Mas eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que essas localidades que não possuem um livre acesso, né? Tem um problema técnico em relação à utilização do pregão eletrônico, o decreto ele vai criar exceções, mas exceções, doutores, à utilização do pregão eletrônico devidamente justificadas. Então eu vou trazer de fato, por exemplo, eu sou um município que tem energia elétrica, tem tudo bonitinho funcionando, né? Não tem uma situação de interrupção, mas eu não tenho, por exemplo, um acesso de qualidade à internet. Como é que eu vou fazer, professor, um pregão eletrônico em um local que o link de internet que chega até aquele município, né, que deveria, inclusive, para
para o pregoeiro e para as comissionistas ser um link exclusivo, não compartilhar. O que é isso, professor? É um link, doutores, que é tão somente direcionado, a velocidade daquele link tão somente para o computador da licitação, né? Então é um link exclusivo. Você pode contratar isso? Lógico que pode contratar. Basta que você coloque, né, dentro da sua perspectiva de contratação, aí você vê aqueles fios azuis, né, passando pela administração pública, uns fios azuis de cabo de internet. Ali são links exclusivos. E esses links permitem o quê? Uma certa garantia de que aquela administração pública... Bom dia, Meire. A administração pública... Bom dia, professora Carla de Quadros. Que honra. Bom dia, minha querida. Que essa administração pública tenha, doutores, tenha efetivamente uma possibilidade de realizar esse pregão eletrônico. Então, as justificativas, de fato, devem ser palatáveis, devem ser reais, né? Não devem ser justificativas fraudulentas, ou justificativa que, por exemplo, na hora que eu vou fazer o pregão eletrônico, o pessoal puxa o cabo ali e fala assim, olha, a internet aqui não funcionou, a gente vai ter que remarcar, aí vai de novo... Mesmo problema, ela fala assim, olha, está acontecendo um problema com a nossa internet aqui, né? Diante disso, a gente vai reabrir o procedimento para fazer um pregão presencial. E aí vai justificando. Perceba, doutores, a gente tem diversas formas, né, de tentar, da administração pública, tentar burlar as regras. Mas o que acontece é que agora há uma obrigação dentro de um decreto federal para que os municípios se adequem para o recebimento, a transferência desses recursos federais que serão empregados na estrutura do município para a contratação de bens e serviços. Isso é uma mudança importante na 2024. Mas, doutores, vamos agora entrar um pouquinho mais no procedimento do pregão. Quando a gente falou lá das modalidades gerais de licitação, nós vimos que a regra, né? A gente tinha lá a primeira fase, lembra, doutores? Um instrumento convocatório, né? Lá no instrumento convocatório, a gente tinha a possibilidade de realizar a impugnação. No pregão tem a possibilidade de realizar a impugnação também. E também nós temos a possibilidade, né, na modalidade geral também tem isso, né, de fazer o pedido de esclarecimento, doutores. E aí o pessoal, professor, eu já ouvi falar de impugnação, pedido de esclarecimento eu não lembro. Doutores, é o seguinte, quando o edital tiver algum entrave em relação à sua interpretação, você, ao invés de manejar uma impugnação, você maneja um pedido de esclarecimento. Esse pedido de esclarecimento pode ser feito até 2 dias úteis anteriores à realização da licitação. O que acontece aqui em relação ao pedido de esclarecimento, doutores, e que de forma prática, eu inclusive já anulei um edital em razão da má utilização do pedido de esclarecimento. A regra do pedido de esclarecimento é que é importante, Saskia, é importante sim, tá? Regulamentar, porque assim, se o município efetivamente ele não vier a regulamentar, né, logicamente ele vai ter que utilizar o pregão eletrônico, mas dentro da competência específica do município, é importante ele atualizar a sua normatização frente ao decreto 2024, inclusive. Alguns municípios ainda continuam utilizando o 5.450, só que o 5.450, como eu acabei de falar, foi totalmente revogado. Deixou de viger no nosso ordenamento, né? E, logicamente, como é um decreto federal, né, ele vai obrigar a estrutura federal. Mas a estrutura municipal, nesse ponto da transferência dos recursos, né, da administração pública federal, será necessário se adequar a esse ajuste em relação ao pregão eletrônico, beleza? Então, doutores, voltando aqui, pedido de esclarecimento. Aí o que acontece? Eu vou lá para o pregoeiro, faço pedido de esclarecimento, e aí o que acontece, doutores? O pedido de esclarecimento, como disse, ele tem o quê? Função interpretativa, né? Trazer uma maior segurança jurídica para aqueles que estão participando do pregão, para que eles efetivamente possam se adequar àquele pregão. O que acontece, doutores, é que quando o pregoeiro, né, junto com a sua equipe de apoio, vai realizar um esclarecimento realizado, né, de um determinado pedido de esclarecimento, o que acontece? Por nada, minha querida, por nada. O que acontece? Dentro dessa perspectiva, né, o pregoeiro, ele tão somente deverá interpretar, mas não modificar a regra editalícia, doutores. E foi um caso bem prático que eu participei, que foi exatamente isso que foi feito, né? Inclusive foi na Administração Pública Federal, no Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil, no FNDE, que a gente anulou uma licitação exatamente por essa razão, né? Pelo fato de que a administração pública, no pedido de esclarecimento, eles interpretavam, ou seja, eles inclusive criaram uma regra editalícia
Isso quer dizer o quê, doutores? Eles mudaram a regra do jogo no meio do caminho, que não pode, doutores, edital, quando vai ser modificada a regra, a gente já conversou sobre isso, e trouxer prejuízo para qualquer licitante, precisa republicar esse edital, né? E o pregoeiro falou assim, ó, a regra é essa, cria nova regra, a gente recorreu da decisão, prestou recurso administrativo, não foi acatado, Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União, inclusive, a gente fala assim, né? O cliente adorou porque ele virou jurisprudência, né? Ele tem uma jurisprudência lá com o nome da empresa dele, né? Falando que o pedido de esclarecimento não pode ser utilizado para criar regra ditalícia. Olha que maravilha. Ele ficou super, super feliz, né? Pô, que legal! Vamos fazer mais jurisprudência. Vamos fazer mais jurisprudência. Né? Tendo problema em licitação, a gente vai tentando, doutores, ajustar o procedimento licitatório para uma realidade da lei. Né? E aí o que acontece? Passei pela fase do instrumento convocatório, doutores, né? Feita essa questão prévia do instrumento convocatório, eu vou para a fase seguinte do pregão. Professor, e qual é a fase seguinte do pregão? É aquela fase, né, da classificação, né? Perdão, é aquela fase da habilitação, né, professor, que a gente vai analisar a documentação. Doutores, se o pregão é eletrônico, olha só as facilidades, né? Basicamente, a comissão vai utilizar o quê? O SICAF. Vai utilizar o SICAF, o registro que já possui no SICAF, né, para a documentação. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que no pregão específico, há uma inversão de fases. Ao invés de eu começar analisando documentação dos concorrentes, como a gente observou nas modalidades gerais, no pregão nós já iniciamos na fase da classificação. Como assim, professor? Já iniciamos nas propostas, doutores. O pregoeiro, quando abre o sistema, já é para registrar as propostas que estão sendo feitas pelos concorrentes, pelos licitantes ali, ó. Vou fazendo ali a escala e eu já vou organizando as melhores propostas conforme foi cadastrado no sistema. Então, professor, o sistema aqui foi um sistema de menor lance. Então, o que acontece? Numa fase um pouquinho anterior, essa fase de lances, eles vão registrar os preços, né? Vai ser um preço para 12 meses de serviço. Então vai ter um preço lá, 100 mil, 150 mil, 200 mil, né? Aí o que acontece? A administração pública vai olhar essas propostas que foram apresentadas, tá? Em relação a esses candidatos, vai, logicamente, classificar essas propostas e aí vai ter duas regras, doutores, que vão se aplicar para aqueles que irão participar da fase dos lances verbais. Olha que legal. O pregão é também conhecido como leilão inverso. Por quê? Porque enquanto no leilão a administração pública quer vender seu produto pelo maior lance, no pregão a administração pública quer comprar, mas agora no menor lance. Então é por isso que o pregão também é conhecido pela doutrina, reconhecido, né, pela doutrina como leilão reverso, leilão inverso, né? Tem algumas nomenclaturas que o pessoal utiliza para destacar essa natureza do pregão. Então vamos lá, doutores. Iniciei a fase de classificação, relacionei as propostas. Quem passará para a fase dos lances, né? do sistema de lance? Aí pode ser lance verbal ou lance eletrônico, doutores. Você passará, doutores, para a fase seguinte dos lances verbais ou lances eletrônicos. Duas regras. Ó. Primeira regra, doutores. Primeira regra. Da melhor proposta, aqueles que oferecerem até 10% do valor dessa melhor proposta. Então, imagine vocês, vou pegar um exemplo aqui, ó. Imagine vocês que a empresa A, tem até um exemplo aqui no meu computador. Ó. A empresa A ofereceu R$1, beleza? A empresa B ofereceu R$5, a empresa C ofereceu R$6, a empresa D ofereceu 20 e a empresa F ofereceu 50. Temos 5 empresas que apresentaram proposta, doutores. Aí o que acontece? Dentro dessa perspectiva de proposta, eu estou falando 10%, né? Então é outra regra, mas enfim. Mas vamos utilizar essa daqui, não tem problema. Dentro dessa perspectiva de proposta, doutores, se eu for utilizar essa regra, fala o que é o seguinte, ó, vai passar para a fase de lances seguintes, aqueles que oferecerem da melhor proposta o valor acima de até 10% da melhor proposta, beleza? Vamos pegar aqui, ó. Eu ofereci R$1, o segundo ofereceu 5 e o terceiro ofereceu 6. Professor, então dentro dessa situação aqui, dessa regra dos 10% que deram a mais-valia sobre a melhor proposta, só passa um, né? Dentro dessa regra seria isso, doutores. Mas o que acontece?
Se isso acontecer, doutores, percebam, ó, da melhor proposta, eu não tiver, por exemplo, 10% dos seguintes em referenciado à melhor proposta, o que vai acontecer? Eu já tenho a segunda regra. Qual é a segunda regra? Olha, a segunda regra é o seguinte, que pelo menos, se eu não conseguir aplicar a regra dos 10%, 3 deverão passar para a fase dos lances verbais. Olha só, doutores, vamos lá, vamos repetir aqui o exemplo. Ó, na primeira situação, a lei diz o seguinte, olha, vai passar para a fase dos lances verbais ou lances eletrônicos, aquela empresa que dá melhor proposta oferecer até um acréscimo de 10% dessa melhor proposta. Então, eu posso ter 3, 4, 5, 6, 7, 10 empresas, a depender da quantidade de concorrentes. Beleza? Agora, se eu não conseguir aplicar essa regra dos 10%, perceba, se eu não conseguir aplicar a regra desses 10%, eu vou classificar aquelas que ofereceram as 3 melhores propostas iniciais. Então, no nosso exemplo aqui, eu falei, olha, doutores, a empresa A ofereceu R$1, a empresa B ofereceu R$5, a empresa C, 6. A empresa D ofereceu R$20, a empresa F ofereceu R$50. Então, dentro desse exemplo aqui da regra dos 3 melhores, doutores, D e F, que ofereceu 20, e a empresa F, que ofereceu 50, elas não passariam para a fase dos lances verbais ou eletrônicos. Na realidade, elas já seriam barradas nessa fase prévia da classificação, né, que é a classificação das propostas, e passaria tão somente a empresa A, B e C. Beleza? Agora, se eu tiver diversos concorrentes, e aí eu tenho essa relação, ó, eu tenho uma empresa que ofereceu R$10, R$1. A empresa B, R$1,01. A empresa C, R$1,02. E por aí vai, doutores. Várias empresas. Professor, eu observei aqui que no pregão que eu fiz, 50 empresas ficaram dentro dessa margem de 10%. E aí? Maravilha, doutores. Ótimo, ó. Eu falei no início para vocês, o pregão, ele precisa efetivamente trazer a competitividade. Se eu tenho 50 participantes na fase do lance verbal, doutores, a probabilidade da administração pública conseguir aquilo que ela almeja como melhor proposta é muito mais claro, é muito mais evidente do que ter pelo menos somente 3 empresas. Aí você pode estar se perguntando também, professor, é possível a instituição da fase dos lances verbais com 2 empresas? Doutor, logicamente é possível. Se, por exemplo, eu só tiver 2 candidatos participando da licitação e esses 2 ofereceram a proposta e somente esses 2 vão concorrer à fase dos lances verbais. Professor, é possível ter a fase do lance verbal com apenas um concorrente? Aí não, doutores, não tem a possibilidade. Por quê? Porque é tão somente um único concorrente que está ali participando da licitação. O que vai acontecer, doutores, ao final... Olha só, então a gente tem aqui, ó, fase da classificação, classifiquei as propostas, fase dos lances verbais. O que vai acontecer na fase dos lances verbais? A empresa vai dizer assim, ó, vou reduzindo de R$1 para 95 centavos. De aí vem a outra empresa, 90 centavos, a outra vem 85. Inclusive é importante, doutores, o pregão ele vai definir os intervalos dos lances. O que é isso, professor, intervalo do lance? Eles vão definir de forma muito clara quando o lance for menor que o outro, quanto é que já vai tirar do lance que foi apresentado anteriormente. Então, pode ser 5 centavos, pode ser R$10, pode ser R$5, que seja, doutores, mas ele vai definir o intervalo dos lances, tá? E também o intervalo temporal, né, desses lances. Mas vamos lá, doutores. O que acontece aqui dentro dessa perspectiva, tá? Quando ele chega ao final dos lances verbais, né, que ele vai analisar aquela empresa que ofereceu o menor lance ali, que foi feito na disputa, né, do pregão eletrônico, ele vai chamar o vencedor e ele vai falar o seguinte, ó, se for eletrônico vai expor dentro do chat. Fulano de tal, em razão da obrigação legal, né, eu gostaria de questionar se há possibilidade de melhorar ainda mais o preço que você ofertou. E aí, logicamente, o que acontece, doutores? Professor, a gente é obrigado, né, a dar esse... Não é obrigado, doutores. Na realidade, é uma obrigação do pregoeiro, dentro do procedimento, fazer esse questionamento. Se você falar assim, não tem como não, velho, eu já estou aqui no osso, eu já estou aqui já no limite da possibilidade de ter algum tipo de faturamento com essa licitação. Não tem problema, você não é obrigado a dar outro desconto, porque você já batalhou ali para receber, para ganhar aquele objeto ali. Então, dentro dessa perspectiva, doutores,
qual é a obrigação do pregoeiro? Questionar se há a possibilidade de novo desconto. Se não ocorrer esse novo desconto, doutores, não tem problema, você ainda assim será declarado vencedor do certame. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, ó. Passada essa fase de classificação, doutores, a gente passa a fase da habilitação. E na fase da habilitação, olha que interessante, ao invés da gente realizar um procedimento de classificação, de análise documental de todos os concorrentes, a gente vai fazer o quê? Nós iremos tão somente analisar a documentação daquele que ofereceu a melhor proposta. Então, doutores, a gente vai analisar toda a documentação apresentada, está tudo bonitinho ali relacionado. Olha só que facilidade é o pregão. Inclusive pregões, né? Se não houver recurso, a gente vai falar do recurso daqui a pouco, se não houver recurso administrativo, doutores, o pregão ele tende a se encerrar no mesmo dia, né? Inclusive com a declaração de vencedor. Porque, se eu for no sistema do pregão eletrônico, já é um posicionamento do Tribunal de Contas da União que após, né, a declaração de vencedor, ou seja, o que vai acontecer, né? Tem a fase de classificação, fez os lances verbais, depois a fase da habilitação, só analiso aquele documento daquela empresa. Aí você pode estar se perguntando, professor, e se a empresa não tiver documentação regular? Aí eu vou chamar aqui, doutores, o segundo colocado. Mas para que ela venha a ser contratada aqui neste caso, nas suas condições, na sua proposta. Ela não vai precisar cobrir a oferta de ninguém não, doutores, tá? Não precisa cobrir a oferta. Na realidade, é uma situação bem peculiar do pregão, que nessa fase da classificação, se eu tenho, né, uma empresa que é inabilitada em razão de problema de documentação, o que acontece? Aquela proposta, lembre disso, a proposta deixou de existir, deixou de ser uma proposta viável para a administração pública, porque a documentação da empresa que apresentou aquela proposta não está regular. Perceberam? Então, dentro dessa perspectiva, doutores, aqui do pregão, quando eu vou convocar a segunda melhor proposta, eu não exijo que ela faça na oferta do primeiro. Por quê, doutores? Porque a gente está ainda dentro do pregão. É diferente, por exemplo, daquela situação que a gente vai formalizar o contrato administrativo. Na formalização do contrato administrativo, preste atenção, doutores, na formalização do contrato administrativo, se houver recusa do primeiro colocado para assinar o contrato, aí eu vou ter a possibilidade de chamar o segundo colocado para assumir aquele contrato, mas nas condições do primeiro. No pregão, nesse momento aqui, não confunda, doutores, porque nós estamos ainda dentro do procedimento licitatório, nós não adjudicamos o objeto para nenhum licitante ainda. O procedimento está ocorrendo. Seria, teoricamente, aquela situação em que eu ganhei a licitação na fase da classificação, mas perdi na fase da habilitação. Então, minha proposta que eu fiz aqui, tudo aquele trabalho que eu tive aqui na fase de classificação, ele é desconsiderado pela administração e ela passa, então, a analisar a segunda melhor proposta. Tá? Então, dentro dessa perspectiva da segunda melhor proposta, doutores, quando eu convoco o segundo colocado, ele não é obrigado a realizar nas mesmas condições do primeiro. E aí, logicamente, eu vou agora passar a analisar a documentação desse segundo colocado. Doutores, percebam, diante dessa situação, havendo a regularidade da documentação do segundo colocado, aí a administração fala o seguinte, olha, a documentação está regular. Olha só o que acontece, a documentação está regular e declaro como vencedor do certame. Eu declaro como vencedor do certame. O que é que o pregoeiro está fazendo aqui, doutores? Novamente, invertendo uma fase do procedimento licitatório. Ele está adjudicando o objeto, para o vencedor da melhor proposta. Só que acontece aqui o seguinte, doutores, quando ele vai lá e fala assim, eu declaro como melhor proposta vencedora fulano de tal, ele vai seguir, aí logo em seguida ele faz o seguinte, abro o sistema para registro de intenção de recurso. O que é isso, doutores? Na realidade, quando a gente vai observar o recurso, porque até então a gente não falou de recurso, né? No pregão. Falei, doutores, vai ter lá a fase da impugnação, né? Que eu já falei para vocês, impugnação não é recurso. Impugnação não é recurso, pedir esclarecimento também não é recurso. E aí eu vou passar para a fase da classificação,
Depois já passei para a fase da habilitação e ninguém falou, professor, mas na fase da classificação para habilitação não tem recurso? Não, não tem recurso, doutores. Nessa fase ainda não tem recurso. O recurso no pregão, ele somente irá surgir após a fase da adjudicação, que é a fase que o pregoeiro declara determinado licitante como vencedor daquela proposta. E o que acontece? Quando ele faz a declaração, logo em seguida, se for pregão eletrônico, ele vai falar assim, ó, alguém tem interesse de recorrer? Então eu vou deixar o sistema eletrônico aberto por um determinado período. Em regra, os municípios, né, que eu já vejo assim, os estados, até a própria União, em regra, eles deixam lá o sistema aberto por 24 horas, né, para que a pessoa possa efetivamente, né, apresentar sua intenção de recurso, mas já houveram situações em que o pessoal deixou ali 2 horas, 3 horas do sistema aberto para registrar a intenção de recurso. Aí você se pergunta, professor, há algum prazo definido na lei para que esse recurso, essa intenção de recurso seja manifestada? Tem, doutor. Sabe o que a lei diz? A lei diz que o prazo para manifestar a intenção de recurso, ele é um prazo imediatamente posterior à declaração, à adjudicação, imediatamente posterior à declaração de quem venceu o certame. Então, se nós estivermos falando de um pregão presencial, você que está participando de um pregão presencial, você tem que ficar atento a isso. No momento em que for declarada a proposta vencedora, ou seja, que já passou pela fase da classificação e já passou pela fase da habilitação, que aí o pregoeiro vai dizer que a melhor proposta foi tal e o vencedor foi tal. Você, se for presencial, pregoeiro, olha só, eu quero manifestar minha intenção de recorrer e quero que registrem em ata minha intenção de recorrer. Essa intenção de recorrer, doutor, não quer dizer que você vai fazer o seu recurso na hora ali, não. Não é isso. É que essa intenção registra o que? A abertura do prazo para você apresentar as suas razões do recurso. Tá? Alguns pregoeiros, inclusive, entendem que a intenção ela deve ser uma intenção viável, a intenção efetivamente realizável por aquele que está concorrendo. E aí acontecem algumas situações que a pessoa manifesta a intenção de recorrer e o pregoeiro fala o seguinte, olha, a sua intenção de recorrer não tem fundamento legal. Pode acontecer isso? Pode, mas o que acontece, doutor, isso é um verdadeiro tiro no pé do pregão. Por quê, doutor? Se a pessoa tem intenção de recorrer e você quer atuar de forma transparente, não limite o acesso de recurso daquele concorrente antes dele apresentar suas razões. Primeiro você espera ele apresentar as razões para ver se tem viabilidade jurídica para depois se manifestar. Né? Porque às vezes há um afã de finalizar logo o pregão. E nesse afã de finalizar logo esse pregão, acontece às vezes algumas situações que afastam a legalidade. Né? Porque, por exemplo, a gente viu lá que o recurso é a manifestação, né, do devido processo legal, né, a manifestação de contraditório pela defesa. E isso precisa ser preservado nessas relações, especialmente em licitações e contratos administrativos. Então, dentro dessa perspectiva que eu estou falando com vocês aqui, doutores, se houver uma situação específica em um pregão presencial em que um determinado concorrente queira apresentar recurso, não vede essa hipótese de recurso, espere ele apresentar o recurso para depois você se manifestar. E aqueles que apresentaram a manifestação de recurso e não conseguiram ter o deferimento, doutores, o deferimento desse recurso que ele manifestou a intenção, aí nesse caso ele vai fazer o quê? Representação ao Tribunal de Contas, ele vai fazer denúncia ao Ministério Público, porque ele fica um prato cheio, doutores, na realidade, para que esse pregão venha a ser posteriormente anulado. Mas eu quero chamar a atenção, doutores, o recurso administrativo a ser proposto, então, no pregão, ele só ocorrerá entre a fase da declaração do vencedor, entre a terceira fase, no caso a quarta fase, que é a adjudicação, para a quinta fase, que é a homologação. Então, olha só, o pregoeiro já declara quem é o vencedor, já declara quem é que está fazendo que está apresentando a melhor proposta, e dentro dessa perspectiva, doutores, que ele já está fazendo esse procedimento, ele já vai entregar o pacote pronto para a autoridade competente. Olha, a autoridade competente, já foi adjudicado o objeto, foi declarado vencedor, basta que você homologue o resultado. Então, o pregão, para efetivas contratações, ele é muito rápido mesmo. Tá? E aí, professor, posso utilizar o pregão para tudo? Não posso utilizar o pregão para tudo, doutores. Na realidade, o pregão,
ele está limitado à aquisição de bens e serviços comuns, né? E o decreto novo, o decreto 10.024, trouxe a regra de serviços comuns de engenharia, que já é uma doutrina pacificada do Tribunal de Contas da União, né? Eu já expliquei em outra aula sobre a utilização do pregão para a contratação de serviços comuns de engenharia, que nada tem a ver com a execução de obra, doutores. Porque se eu vou falar assim, eu vou utilizar o pregão para a realização de obras de engenharia, nem vem, não vai rolar. Utilize a modalidade geral. E com a MP 961 de 2020, doutores, agora nós temos uma modalidade mais palatável, né, para a própria administração pública, é o RDC, o regime diferenciado de contratações, né, que inclusive tem na sua versão eletrônica, tem decreto próprio, a gente vai falando do RDC ainda, não se preocupem, tá? Tem regulamento próprio, né, decreto próprio que regulamenta o RDC, né, só que o regulamento, por exemplo, do RDC, ele ainda está muito vinculado às obras da Copa do Mundo, então precisa inclusive ser, possivelmente, né, com essa medida provisória que surgiu aí, possivelmente nós teremos alterações no decreto do RDC, um decreto de 2011, na mesma época da lei do RDC, tá? Então, doutores, vamos lá. Cheguei então à fase então do recurso. O recurso eu manifesto de forma imediata. Falei do intervalo do prazo mínimo, doutores. Falei que algumas comissões deixam lá por 24 horas, outras por 3 horas. Mas, professor, efetivamente, há algum prazo mínimo a ser respeitado, por exemplo, no pregão eletrônico? Doutores, o Tribunal de Contas da União tem um posicionamento pacificado que, sendo realizado um pregão eletrônico, essa manifestação de intenção de recorrer deverá ficar registrada no sistema pelo período de, no mínimo, 30 minutos. 30 minutos, doutores, é um período até razoável, sendo que a lei diz que a intenção de recorrer deverá acontecer de forma imediata. Então, 30 minutos é o que o TCU considera como razoável para que qualquer concorrente possa vir a manifestar a sua intenção de recurso e, posteriormente, dessa intenção de recurso, ele tem 3 dias corridos para apresentar as suas razões. Aí vocês podem perguntar, professor, nesse caso aí o protocolo dos recursos, como é que ocorre, doutores? Se o pregão for eletrônico, você protocola no próprio sistema, no sistema do Comprasnet. Você vai fazer um registro lá, inclusive você não vai colocar o arquivo Word, arquivo PDF, não. Você vai fazer um arquivo de registro do recurso, né? Você pode até escrever no Word, depois o quê? Copiar esse recurso no seu e-mail, né? E depois pegar a litera do seu recurso e colar dentro do sistema do pregão, tá? Então, ele vai ser feito dessa forma. Agora, se for um pregão presencial, logicamente, a administração pública, né, ela vai, inclusive, disponibilizar e-mails para que você possa registrar sua intenção de recurso por e-mail ou até presencialmente no protocolo da prefeitura, se for um dia útil, né, de funcionamento da própria prefeitura. Beleza, doutores? O que mais aqui em relação ao pregão? Eu acho que a gente já abordou basicamente, né, quase tudo do pregão. A gente já falou, né, doutores, sobre a questão do recurso. O prazo, eu falei 3 dias corridos, né? E a gente ouviu o que do pregão, doutores? Inversão de fases. O pregão inicia no instrumento convocatório, igual aos outros, mas quando chega na segunda fase do procedimento licitatório, nós temos uma inversão. Eu faço primeiro a classificação das propostas, vimos, né, que há uma regra em relação à classificação das propostas, ou seja, eu vou fazer um decréscimo, daquele decréscimo das propostas eu vou selecionar no mínimo 3 melhores propostas, ou aquele que atingir, né, um quantitativo de 10% da melhor proposta registrada, ou seja, eu posso ter 3 participando da fase seguinte, ou 10, 15, 20 participando da fase seguinte de lances verbais, ou lances eletrônicos, né? E depois a gente vai ter a adjudicação do objeto pelo próprio pregoeiro. Então, o pregoeiro vai dizer quem foi o vencedor da melhor proposta. E no momento que ele faz a adjudicação para encaminhamento para homologação da autoridade competente, doutores, neste caso, ele vai já abrir a possibilidade de recurso administrativo, recurso esse que você apenas vai, então, no pregão eletrônico, você vai registrar no sistema, e se for no pregão presencial, você vai manifestar essa intenção de recorrer imediatamente após essa declaração, pedindo que seja registrado em ato para que você apresente as suas razões àquele recurso, tá? E por fim, doutores, a gente já tem então aqui,
A gente vai falar na próxima aula, a aula de amanhã, que a nossa live já está se encerrando. Amanhã a gente vai falar sobre contratação direta. Saskia estava aí perguntando se a gente vai falar sobre a questão de elegibilidade dos artistas. Vamos falar sim, doutores, porque é uma questão bem peculiar, né, a contratação de artistas. Inclusive, a lei traz a regra e os municípios têm um grave problema em relação à observação de regras e que leva, inclusive, né, a várias investigações aí do próprio Ministério Público, né, quando vai fazer os processos de inelegibilidade. É sempre um momento de tensão contratar um artista para a administração pública, porque as regras são muito claras, mas eles, não sei o que acontece, velho, eles fazem de uma forma tão complexa que acaba prejudicando, né, até às vezes uma contratação de um artista na cidade. Às vezes o município não tem nenhuma atração, e vou falar assim, a atração artística de nome, né, porque às vezes há uma dificuldade, até um receio, até um justo receio da administração pública vir a responder pelos recursos que empregou em relação à contratação daquele determinado artista, doutores. Mas é importante, cultura é uma coisa essencial na vida de todo mundo, né? Então a gente precisa ter esses momentos de lazer dentro de um aspecto cultural para que a gente não surte, né? Porque às vezes você está no município e não acontece nada, é complicado, doutores, é complicado, tá bom? Queridos, agradeço mais uma vez, então, a participação de todos vocês, né? Obrigado aí pelas dúvidas tiradas. Amanhã vamos falar, então, de contratação direta, formas de contratação direta. Vamos dissecar as hipóteses de dispensa. Vamos falar também, doutores, né, mais para frente, sobre as principais novidades trazidas pelo Decreto 10.024. Eu vou fazer uma aula só falando sobre as novidades do Decreto 10.024. Vamos falar do RDC, doutores, o RDC que traz aí também diversas modificações com essa MP 961 de 2020, né? O RDC se demonstra nesse período aí de pandemia como a principal modalidade a ser utilizada, inclusive, doutores, poderá nesse momento ser subtraída a utilização do pregão em razão do RDC eletrônico. Então, percebam, tem muita coisa acontecendo no direito administrativo, muita coisa mesmo, doutores. Então, vamos nos atualizar, vamos ficar afiados, né? Porque a gente sabe que tem um ditado assim, berço de jegue não é arroz doce. Então, fique atento, tem muita coisa aí para a gente conversar. Beleza? Queridos, forte abraço a todos, uma excelente segunda-feira, né? E que seja uma segunda-feira de muita bênção para vocês. Beleza? Forte abraço, doutores. Tchau, tchau.